Um bom dia a todos. Nós estamos dando continuidade a esses estudos feitos na nossa casa, em horários de reuniões públicas, alguns de nós gravando em casa, que é o meu caso. Meu nome é Leonor Capeluto, e essa semana nós estamos dando início a uma proposta que a casa todo ano nos faz, de reflexão em temas especiais, ditos especiais, mas baseados nas ideias da doutrina espírita. E esse ano a coordenação nos propôs que nós escolhêssemos o que aquilo cala mais fundo dentro do nosso coração para que a gente pudesse refletir. E eu vou contar uma situação onde eu vivi, e aí eu vou dizer por que eu escolhi comentar esse tema, fazer uma conversa sobre esse tema, que na realidade não é uma palestra, eu não sinto dessa forma, eu sinto assim como uma conversa, um convite a uma conversa. Então, antes nós vamos elevar o nosso pensamento, convido a todos a elevar o nosso pensamento ao Senhor Jesus, mestre, amigo de todas as horas, para que possamos nos conectar com Ele e os seus ajudantes nessa tarefa, para que seja um momento de paz, de entendimento, de busca de cada um de nós em direção a essa espiritualidade maior que nos sustenta, que nos ampara, que nos esclarece muitas vezes. Que seja então, Senhor, em Teu nome, que nós possamos, nesse breve, nos momentos que estivermos aqui, estar mais conectados ao Teu coração. Graças a Deus. Então, meus amigos, eu vou comentar com vocês uma situação que eu vivi. Eu sempre fui uma pessoa que sonhei muito. Durante toda a minha vida, eu sonhei muito. E todos esses sonhos foram me dando entendimentos, sentimentos, simbologias que me ajudaram, inclusive em várias situações, em realidades de tomada de decisões de direção de vida. Em muitos casos, foram bastante importantes na minha vida. E direcionando esses caminhos, esses sonhos sempre acabaram sendo portas de autoconhecimento. Certa época eu me dediquei a estudar sobre sonhos. Eu procurei uma terapeuta que na época também estudava e atendia muito em função dessa questão dos sonhos, e baseava, né, o seu trabalho nessa porta que a gente tem entre a vigília e o inconsciente. Mas aí, em dezembro agora, último de 2019, eu tive um sonho que eu estava andando no mar, com uma água assim, mais ou menos na altura da canela. A água estava um pouco revolta, mas nada demais. E a minha mãe, que já está desencarnada há 20 anos, caminhava ao meu lado. Isso do meu lado direito. Do meu lado esquerdo, vinha dentro de um barco pequeno, mas um barco, o meu marido sentado, com duas pessoas em pé, direcionando o barco. E eu olhava para o lado direito assim e tinha uma tsunami enorme, enorme. E eu olhava e falei, meu Deus, o que é isso? E eu acordei, logicamente tensa, mas a vida do dia a dia vem e eu esqueci o assunto. Quando chegou em janeiro, eu tive um outro sonho. Nesse sonho, eu chegava assim como se fosse numa cidade muito rústica, muito simples, eu diria mesmo até meio arrasada, né? Como aquelas cidades assim do Oriente Médio, que têm vivido situações bem difíceis. E era tudo muito simples. E aí vinham na minha direção duas pessoas muito alegres que me recebiam. E eu vestia uma túnica muito simples também, e elas me diziam com aquela alegria, olha, naquela esquina tem a casa de Chico Xavier. E virando assim o quarteirão, no final tem a praia. Mas o que me chamava atenção nessa vivência, eu entendia no sonho a simbologia de cada situação dessa, mas o que me chamava intensamente no sonho era a indefinível serenidade, a alegria interior. Era uma paz assim indescritível que eu sentia.
que me preencheu um sentimento, inclusive, durante vários dias. Mas eu acordei. E aí, em final de fevereiro, houve o encontro do Livro dos Espíritos na nossa casa. E aí, logo em março, meado de março, né, começou a quarentena, foi declarada a pandemia no mundo. E todas as notícias vieram e estão aí ainda, né? O resto todos já sabem. De lá para cá, acredito que todos nós temos vivido muitos desafios. Seja por estarmos com amigos ou parentes em condições difíceis de saúde ou profissional, ou dificuldade em relacionamentos familiares porque nunca estivemos tão juntos. Situações de dificuldades financeiras, profissionais, até mesmo de sobrevivência para alguns, ou para muitos, né? Ou ainda podemos nos ver atônitos, ainda perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Porque talvez viéssemos distraídos ao longo da vida, não prestando sequer nenhuma atenção, ou pequenas atenções em dificuldades mais complexas, vivendo, escapando para ilusões ou do consumo ou de formalidades. O fato é que todos hoje em dia, pelo menos que todos que eu converso, alternamos de alguma maneira situações de intranquilidade, uma certa calma, uma certa esperança, mas com angústia, talvez muita ansiedade, alguns inclusive gerando pânico, medo. E em função dessa vivência, nessa atual realidade, eu fiquei e fico quase que diariamente me perguntando, meu Deus, o que de essencial a gente precisa conhecer, viver, priorizar, focar, experimentar, escolher para sermos capazes de viver aquele sentimento, aquele estado de paz e serenidade e esperança indefinível que, graças a Deus, de alguma maneira, eu pude vislumbrar por momentos rápidos, mas que foi muito intenso. Pontuemos rapidamente aqui o simbolismo da simplicidade daquele lugar, daquela vestimenta simples, das oportunidades de serviço que existem na casa de Chico Xavier, do simbolismo da praia, do mar, desse contato com a natureza, com a fonte divina que a natureza nos oferece. Mas aprofundar isso seria um outro estudo. E a gente, na realidade, em função dessa pequena e rápida vivência, eu tenho muito pensado como viver essa indefinível serenidade e paz, mesmo em tempos de terra arrasada, de cidade arrasada, no simbolismo que eu vi lá no sonho. E aí eu confesso que eu precisava e venho trabalhando intimamente essa busca de conceitos e de ideias que possam me fazer de alguma maneira vivenciar por alguns momentos do dia o que a gente precisa para isso, para ter mais paz, para ter mais confiança, para ter mais serenidade, para ter esperança. E aí eu comentei que a casa nos ofereceu a oportunidade de refletir, escolher o que comentar, o que conversar. E eu resolvi então fazer essa conversa em cima dessa reflexão de o que o entendimento do Evangelho de Jesus e da doutrina espírita nos oferece de diferencial no entendimento e na construção dessa vivência de esperança. Como construir e manter, até manter a esperança e a confiança em momentos de tantos desafios. Porque é muito difícil acordar e ir dormindo hoje em dia, todos os momentos, com notícias escabrosas, não só de mídia, que muitos de nós, inclusive, escolhem nem mais ver, mas chegando pelas dificuldades das pessoas e se repetindo, e muita gente, inclusive, sem saber o porquê de tantas lutas, tantas dores.
Perguntamos para que isso? Muitos de nós perguntam onde está Deus que permite isso, qual o sentido disso? O vazio desse sentido existencial talvez seja a perda ou o vazio do sentido existencial, talvez seja o maior fardo que a gente possa carregar, que nos coloca nesse estado de preocupação, medo, ansiedade, agonia, desesperança. Mesmo nós espíritas ou espiritualistas nos vemos tomados por tristezas, melancolias, ansiedades, desânimos, descrenças e até depressões. Já ouvimos depoimentos de padres conhecidos da mídia que viveram momentos intensos de depressão e de outras linhas religiosas também. Muitas vezes nos vemos questionando a presença e a justiça divina em face a essas situações, por conta das nossas limitações, né? Outro dia, ouvindo uma palestra da Susana Simões, que é neta da tia Vera, que hoje mora lá nos Estados Unidos, e tem um trabalho muito bonito, apoiado da doutrina espírita, e ela falava numa palestra assim, que a gente tem o mito do conhecimento cognitivo. E que é muito importante falar disso, porque a gente tem esse mito, que é muito perverso certas vezes, de que apenas o conhecimento cognitivo nos servisse de escudo contra esses sentimentos que lhe estamos atrás, né? Contra essa cegueira das nossas limitações. Como se o conhecimento cognitivo, racional, já nos tornasse evoluídos. E falar da nossa humanidade, das nossas fragilidades, das nossas vulnerabilidades, não deveria ser vergonha para nenhum de nós. Porque aqui é um coração que se fragiliza, ali é uma alma que titubeia, ali é uma situação onde os nervos parecem que vão explodir dentro de nós mesmos. O peito parece que vai explodir de tanta ansiedade. São as nossas imaturidades espirituais, sim. As nossas resistências à aceitação da realidade, as nossas resistências ao bem incondicional. E essa fragilidade é trazida por Kardec numa mensagem espiritual do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, item 24, que nos fala da melancolia. E lá diz que 2 pontos são a base desses sentimentos que nos assaltam e dessas percepções: a incredulidade e a predominância da matéria. A gente até pode saber que nós somos espíritos imortais. E aí a gente diz, mas nós somos espíritas. Nós não somos mais pessoas incrédulas nem materialistas. Nos lembra Susana. A verdade é que somos ainda, em maior ou menor grau, né? A nossa palavra fala daquilo que nós almejamos viver. E na maioria das vezes as nossas ações. E falam da identificação ainda com a matéria. Muitos de nós que temos a informação e o conhecimento da doutrina espírita, a gente estuda, a gente se entusiasma, a gente se emociona, mas na hora da ação, muitos ainda não conseguem viver como espírito imortal, fazendo escolhas adequadas a esse conhecimento, porque temos ainda a vivência pequena, limitada ainda dessa realidade. O que os estudos nos dizem? O conhecimento é da maior importância, mas preciso a vivência. Eu acho até que naquele sonho eu tive um pouquinho dessa vivência, mas é fugaz, né? O ideal é ter essa vivência em vigília. Mas então, o conhecimento, a vivência, para depois aquilo incorporar e nós sermos. Mas parece que nós estamos ainda no conhecimento, que já é um grande passo, a busca do conhecimento. E isso é uma realidade no nível evolutivo
que nós estamos, aquele item da incredulidade, da predominância da matéria. O que a gente vê lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, que fala das várias moradas na casa do meu Pai? Qual é a condição do mundo que estamos vivendo, do planeta Terra, dito um planeta de expiação e provas? Ou é um planeta onde a matéria prevalece sobre o espírito, ou seja, os habitantes que aqui estão encarnados e os espíritos desencarnados que gravitam estão ainda prevalecendo as condições e as situações e os interesses de ordem material, em detrimento dos interesses de ordem espiritual, e o mal ainda prevalece. Nós temos dificuldades de viver no dia a dia esse paradigma da imortalidade, né? Da continuação da vida, dessa experiência de sermos viajores do universo. E aí nós nos comportamos como a lembrança dos viajores da estrada de Emaús, atônitos, incrédulos, ainda desesperançosos. Mais para frente eu gostaria que a gente olhasse com um olhar mais profundo, mais detalhado essa questão da estrada de Emaús. Mas vamos continuar aqui. Só aqui a gente pode dizer assim, essa condição é a condição do planeta que nós estamos inseridos, mas o fato é que isso nos faz sofrer, principalmente em momentos de intensa transição, que é o que nós estamos passando, vimos passando ao longo de toda a existência do planeta, mas mais intensamente em algumas épocas, por exemplo, atualmente. Toda a espiritualidade nos fala disso. Nos é dito, então, que isso é tempo de transição e que toda transição gera muita confusão. É como se a gente precisasse consertar um avião em pleno voo, né? E é esse momento para os habitantes desse planeta que estamos vivendo, com todas as características dessa realidade, nos desafiando a estarmos de pé, nos desafiando a ter esperança, nos desafiando a amadurecer espiritualmente, individual e coletivamente, nos desafiando a enfrentar, a continuar, a não desistir, a superar as nossas limitações. E tudo isso para que a gente possa aprender a fazer melhores escolhas, tanto na vida individual quanto no âmbito coletivo, visando o crescimento e amadurecimento dos espíritos como viajores do universo. E é disso que sempre a doutrina espírita, ou melhor, antes, é disso que sempre nos falou o Evangelho do Cristo. E é disso que nos fala a doutrina espírita. Para que a gente possa ampliar, alargar os nossos horizontes de compreensão, de vivência no bem, de escolha no bem, de superação das nossas limitações, de transcendência do aqui e do agora. Lembrando para aqueles que possam estar chegando na doutrina espírita, ou mesmo para a nossa relembrança, o que ela nos diz? A doutrina espírita nos fala de imortalidade, da continuidade da vida, da manutenção da individualidade, da nossa filiação divina. Todos fomos criados, tudo na natureza e todos nós fomos criados por amor, somos sustentados pelo amor, para um dia viver a experiência plena do amor. Essa frase também eu ouvi no estudo da Suzana, achei tão lindo. Todos criados por amor, sustentados pelo amor, para um dia vivermos a experiência plena do amor. E para que a gente chegue a essa condição, entendendo as nossas infinitas limitações ainda, nós temos o quê? A bênção das existências, das múltiplas existências, das reencarnações, e que são todas conectadas e solidárias entre si. E todos nós, então, vivemos sob leis perfeitas que têm somente um objetivo: o progresso e a consequente felicidade. Então, isso viria a ser os pilares que a doutrina espírita apresenta e desenvolve em toda a sua codificação e obras complementares.
E aí a gente pergunta, nós estamos convencidos disso? Nós vivemos isso no coração, na mente e no coração? Nós estamos convencidos que as leis de Deus atuam em tudo e em nossas existências, em todos os momentos, para que a nossa alma possa crescer, amadurecer, se habilitar e se reabilitar a ser feliz. No livro Religião dos Espíritos, nos é dito que nós, nessas experiências reencarnatórias, nós vamos encontrar muitas vezes pais que deixam a desejar, ou até faltas de paz, filhos ingratos, corpos adoecidos, ou aqueles que não atenderam a nossa expectativa, pandemias, desastres naturais, dificuldades de toda sorte aqui e ali. Em tudo, dizem os espíritos, as oportunidades de crescimento e ou o resultado dos abusos e desvios que a vida traz de volta. Herdamos de nós mesmos tudo aquilo que nos afigura embaraço. Então, gente, nós estamos convencidos de que nós somos os artífices da nossa própria vida, porque nós precisamos, aos poucos, ir nos convencendo na mente e no coração disso. E que estamos amparados o tempo inteiro para fazer esse processo. Que estamos todos naquelas condições, daqueles que colhem a semeadura do passado, mas que ao mesmo tempo, ainda hoje, a melhora, a superação pode acontecer, porque essa vivência da paz, da serenidade, da confiança não precisa ser só postergada, só e apenas postergada para um futuro remoto ou longo, porque como nos diz no Livro dos Espíritos, na questão 920, 921, a felicidade relativa na Terra é possível e ela é proporcionada pelo bem e pelo amor que já somos capazes de sentir e de vivenciar. Então, qualquer decisão de amar, de fazer o bem, hoje já pode ser uma experiência de um dia melhor. Vocês poderiam dizer, Leonor, mas é tão fácil falar, né? Meus amigos, eu sei o quanto não é nem fácil falar e muito menos viver. No calor dos relacionamentos, no enfrentamento real das dificuldades de todas as ordens, perante doenças do corpo, da alma, perante as perdas, perante os abusos, perante as iniquidades. Na iminência da perda de entes amados do nosso coração. Essa consciência imortalista está presente de nós? Só estará se tivermos um norte, nos dizem a espiritualidade. Só estará se tivermos um sentido maior para direcionar a nossa bússola em relação a sentimentos, pensamentos e escolhas. Um sentido existencial. E Nietzsche falava, aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Aquele que tem um porquê para viver pode suportar quase qualquer como. Ou seja, tendo esse porquê, esse conhecimento a doutrina espírita nos traz, esse horizonte vai se alargando para além dessa encarnação. E nós para que nós consigamos, aos poucos, vendo em nós e vendo nos que amamos e nos que convivamos, e em outros, né? Perspectivas mais longe do que aqui e agora. Essa é uma condição que transcende esse momento da nossa condição material.
E aí, quando nós conseguimos entender e vivenciar um pouquinho dessa esperança, dessa confiança, nós vamos encontrando forças para lidar com os comos da existência e buscar novas estratégias de enfrentamento e novas soluções. A gente costuma dizer que os espíritos mais amadurecidos sempre têm muitas estratégias para enfrentar situações onde a gente às vezes não vê nenhuma solução, né? Então, a tarefa é essa, de ampliar estratégias de enfrentamento, de aceitação, de pacificação e de serviço no bem. Então, a doutrina espírita vem nos ajudar nesse sentido, né? Para que a gente tenha resiliência e para que a gente aprenda a superação. Para que a gente aprenda a ressignificar tudo isso em volta de nós que nos causa sofrimento. E aí a gente vai vendo aos poucos. Mesmo que a gente olhe para ontem, a gente já começa a perceber que foram exatamente os desafios que nos fortaleceram, que nos possibilitaram qualquer patamar de maior amadurecimento, confiança e paz. Vamos conquistando esse sentimento, essa busca do sentimento de gratidão e ampliando essa visão em volta de nós de tudo que nós já temos e tudo que nós já somos, não para nos acomodarmos, jamais, mas para termos a certeza que já temos algum recurso externo e interno, e principalmente interno, para buscar, mais uma vez, novas estratégias de enfrentamento, aprendizados de pacificação e paz. Se a gente aceita e consegue abraçar, mesmo na dificuldade, e consegue visualizar e sentir o possível propósito desse ato, daquela situação, do processo, aos poucos, reconhecendo isso, a gente vai se reequilibrando. Não quer dizer que a gente não sinta mais tristeza, que a gente não sinta mais abatimento, que a gente não sinta mais até raiva, inconformação. Mas o importante não é deixar de sentir, o importante é estacionar nesses sentimentos que nos puxam para baixo e nos colocam em estados psíquicos muito desagradáveis, de desagradáveis a perigosos, né? Então, é na profilaxia para que nós não desenvolvamos estados perigosos de desânimos e abatimentos, que o retorno seja muito mais doloroso, muito mais trabalhoso. Peçamos ajuda, sim, busquemos a prece, busquemos principalmente trabalhar na transformação desses sentimentos. E tem algumas estratégias que os espíritos nos falam, que a doutrina espírita nos fala e que o Senhor Jesus, o Evangelho do Cristo, nos ensinou já há tanto tempo, né? Esse Consolador, que é a doutrina espírita, vem nos falar para hoje, para além. Porque tem situações do aprendizado que é para o além, né? Quando é para a gente dobrar o ego, para a gente aceitar a situação que a gente ainda não pode mudar, ou que talvez não vá poder mudar, né? Mas para que a gente possa lidar com a situação dentro de um sentimento de mais pacificação, para que aprendamos com ele, que se dizia manso e humilde de coração, e dizia: venha a mim todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E é importante que a gente pense, fale, converse, reflita, volte de novo, divida com outras pessoas, com amigos, com companheiros. Porque é com muita facilidade que a gente se desconecta desse sentido existencial, dessa realidade da imortalidade.
É tão natural, é tão comum isso, que Jesus, na passagem antes da crucificação, conta o quê? Ele chamou os discípulos, 3 dos discípulos mais chegados a ele, para ir orar com ele no Monte das Oliveiras. E por 3 vezes, ele, ao voltar, encontrava eles adormecidos e perguntava: por que dormes? Será que nem por uma hora pudesses velar comigo? E Emmanuel, o Espírito Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 87, conta que aqueles discípulos dormiam de tristeza enquanto o mestre orava fervorosamente no horto. Então, o perigo da alma de adormecer no corpo. Emmanuel faz essa reflexão. No sono da alma é onde se encontram as mais perigosas tentações, seja através de pesadelos ou de fantasias. Que a gente não adormeça em alma, estando no corpo. O perigo de nós dormirmos em espírito, enquanto estamos encarnados, é o perigo da gente se desconectar com aquilo que é essencial, com a fonte e com a nossa realidade de espírito imortal, tendo que lidar com todas as situações de ordem material, pagar boleto, né? Atender filho, atender marido, atender situações de ordem social, ajudar o outro que não tem o que comer, dar roupa, ajudar em tudo de ordem material. Mas se a gente se desconecta da fonte, essa lida com as coisas de ordem material fica num peso enorme. E a gente escorrega e facilmente cai nas descrenças, desânimos e depressão. Quando a gente fica só naquele conhecimento formal, esse conhecimento formal, até mesmo do entendimento, sem a procura da vivência em si mesmo, a gente corre o risco de ficar um pouco perverso, um pouco cruel, muito cobrador. Inconformado é uma coisa, cobrador é outra. Esse limite é muito sutil. Só cada um de nós pode saber quando está com o chicote na mão, né? Para não aceitar o pouco que a gente já construiu para usar na ampliação dessas conquistas. Paulo dizia: não posso ser chamado de discípulo, mas graças a Deus já sou o que sou. Então a gente precisa sim aceitar as pequenas conquistas que nós vimos fazendo ao longo das nossas experiências. Porque é por isso e é por aí que a gente vai, talvez, eu não digo talvez, certamente, construir a fé. Paulo também, numa carta aos Hebreus, ele fala: fé é a certeza daquilo que se espera e da prova que não se vê. E aí a gente se pergunta o quão forte é a nossa certeza para nos sustentar nos momentos de dor e para a gente enfrentar e dobrar nossa própria rebeldia. Quer ver um exemplo? Eu não gosto daquela situação, daquela pessoa que me fez o mal, me vem uma situação de que eu vá revidar, falar uma palavra mais agressiva, ou coisas maiores, e essa certeza que a gente diz: eu não vou fazer, eu não vou mais pegar nessas armas. Isso é um trabalho diário de várias existências. Não porque eu já sinto que eu não sinto mais a raiva, a tristeza, a inconformação, mas porque eu faço a decisão de não usar mais armas que me tragam para essa vibração mais baixa, né? Mais inferior, que aí eu escorrego rapidamente para todas aquelas outras. Tia Vera, fundadora da nossa casa, dizia: tudo posso naquele que me fortalece. Então a gente pode fazer decisões de construir essa fé
na certeza, como Paulo dizia, daquilo que se espera. Eu espero ter mais paz, eu espero ter mais confiança, eu espero ter mais esperança. Então eu preciso agir de acordo. E porque, gente, a fé não pode mais ser aquela coisa linda que muitas vezes a gente ouve nas preces, quando a gente diz, Senhor, nos dá a fé. A fé não nos vai ser dada. A fé vai ser construída por cada um de nós. Fé não é uma coisa dada. A construção da fé, em essência, ela é dada para toda a sua criação. Emmanuel diz, inclusive, que nós temos a tendência de reduzir a fé no campo das crenças e apenas da cognição, quando na realidade ela precisa operar dentro de nós essa transformação. O Espírito Emmanuel diz que no futuro ela pode ser um sentimento natural espontâneo, mas que enquanto nós estivermos em construção, e eu penso que todos estamos, ela precisa de disciplina, de foco, de determinação, de tenacidade, de vontade, de obediência. Bezerra de Menezes fala, o Espírito Bezerra de Menezes fala, se eu ainda não conseguir amar, que eu tenha a decisão de tolerar. Se eu não consigo ainda perdoar, que eu faça a decisão de desculpar, relevar, ter compaixão. Porque são decisões do comportamento dentro do nível da cognição. Depois dessa disciplina, ao longo de que Deus sabe que tempo, nós vamos construindo a espontaneidade desse comportamento com a vivência do sentimento. Em algumas situações a gente já consegue. Às vezes alguém fala alguma coisa que nos irrita e diz, tá bom, tá bom, deixa pra lá, né? Então, e outras situações, isso não vai dar certo. Não, vai dar certo sim, eu fiz a decisão que isso vai dar certo. Então a gente pergunta como que a fé pode operar em nós, né? Voltando a Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, capítulo 6, ele diz que a fé, em essência, em germe, nasce com a própria alma, assim, como uma certeza instintiva. É a própria sabedoria da vida, que isso acontece em todos os seres da criação, que vibra em todas as coisas. E ele nos lembra que aquela árvore que é podada, quando ela renasce e faz o galho nascer novamente, gradativamente a cada estação, na realidade ela está entregando-se às leis de renovação. E isso é a fé dentro daquele braço da criação. Se a gente fosse lembrar aquela árvore de Darwin, né? Então, o vegetal, quando é podado, ele não fica na lamentação, ele renova na próxima estação, ele se renova e apresenta. O Emmanuel diz também que confia o campo no vigor da primavera, novamente cobrindo-se de flores. E ele ainda diz mais, que o nosso próprio corpo humano é feito de fé na hora que a gente se alimenta, porque a gente tem fé que o alimento vai correr por todos os canais que precisam alimentar todo o nosso corpo, toda a nossa estrutura física, que isso é o embrião da fé. E ele ainda diz também que para isso, olha só, seja qual for a interpretação religiosa da ideia de Deus, é imprescindível acentuar em nós a confiança no bem. Então, que a gente se veja como uma lente, o bem é o sol, a divindade é o sol, nós somos como lentes que o sol passa e a gente concentra a luminosidade, o foco, o calor, através de nós. Então, que a gente possa buscar sempre o bem em nós e em relação aos outros. Não percamos tempo de ficar procurando o mal, olhemos para as nossas dificuldades, mas vamos botar uma lente
naquilo que já é positivo em nós, naquilo que já é positivo em volta de nós, nos outros. Emmanuel diz, busquemos o bem infatigavelmente, sem nos determos no mal. Procuremos sempre a boa parte das criaturas, das coisas e dos sucessos que nos cruzem a vida cotidiana. Teríamos assim o espelho de nossa mente voltado para o bem, incorporando os tesouros eternos, porque aí a felicidade, a confiança e a paz nasce dessa fé que se torna generosa e operante. Então, gente, o conhecimento é da maior importância, a ligação com a fonte é fundamental, a ação no bem é estratégia importantíssima, fundamental, para que a gente possa construir fé, confiança e esperança, lembrando da nossa filiação divina e da nossa imortalidade. Porque essa fé é a fé que fortifica e nos põe em condições de enfrentar todas as vicissitudes da vida, com abatimentos, com os joelhos desconjuntados, como dizia Paulo, mas continuando. E para a gente terminar, nós gostaríamos de lembrar, voltarmos àquela passagem de Emaús, quando o que acontecia naquela passagem do Evangelho? Nos é contado no livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 95, Emmanuel fala, tinha acabado a crucificação, os discípulos estavam voltando de Jerusalém a Emaús e estavam na estrada muito desesperançosos, muito abatidos, reclamando, achando um absurdo como que aquilo podia acontecer, como não podia acontecer. E eles estavam nesse caminho e surge um homem muito simples, com vestes muito simples, e que os acompanha e começa, sem se identificar, começa a conversar com eles, relembrando as verdades das Escrituras e daquilo que eles já tinham ouvido do Mestre quando estavam com ele. E ouvindo tudo aquilo, aquela argumentação confortadora, os discípulos até perguntam, o senhor não sabe o que aconteceu, né, acerca da crucificação? Mas ele continua falando das belezas do Evangelho. E todos ao longo desse caminho foram experimentando agradável bem-estar, diz Emmanuel. E só quando chegaram no final da viagem, chegaram numa hospedaria, eles se sentiam tão fortalecidos e aí eles perceberam que aquele era o Mestre. Essa passagem nos lembra muito os aprendizes que todos nós somos quando andamos nessa estrada simbólica de Emaús, quando nos espantamos com os acontecimentos, nos espantamos em face de sacrifícios que são necessários hoje para que possamos construir uma iluminação espiritual mais duradoura e que nos traga mais paz e esperança. Mas lembremos, meus amigos, que Jesus vem de maneira imprevista, mas sempre, nos buscar. Viajores tristes, imaturos, vacilantes, perdidos, e não nos desampara nunca, enquanto não nos vê seguros e livres na hospedaria da confiança. Esse peregrino aparece nas nossas existências em qualquer situação. Nos fala de imortalidade, de eternidade, que é o que nos fala também no Consolador, a doutrina espírita. Esse peregrino nos ajuda a mudar as situações dessas provas externas, às vezes sim, às vezes não, dependendo do cabimento e das necessidades, que não sabemos em sua totalidade, mas sempre nos oferece a companhia para podermos trabalhar em nós essa maneira de como olhamos essas situações, como sentimos, como lidamos e como enfrentamos, visando sempre o crescimento, o amadurecimento, a transcendência do aqui e do agora, a transcendência do que sobrevive e do que é imortal, daquilo que é capaz de nos fortalecer. Nosso tempo está para lá de esgotado. Espero que, de alguma maneira, essas reflexões possam
ter sido úteis a todos nós. Um bom dia, muita paz, muita esperança e que Jesus esteja sempre no caminho conosco. E que nós possamos percebê-lo. Graças a Deus.